Fala Tricolor, vamos repercutir tudo que a mídia está falando sobre a vitória do São Paulo no Majestoso. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Agora o assunto. Clássico paulista. Olha, o São Paulo fez 2-0 para cima do Corinthians diante do seu torcedor. Luciano inspirado. E a gente conta essa história agora. O Tricolor, eu te amo demais. A Crespo no Morumbi com quase 48 mil torcedores. Sensação inédita. Na pandemia, ele não viveu isso. Sonhei muitas vezes. Os atletas me regalaram, me presentearam. A Dorival Júnior avaia no reencontro e esse não seria problema único. Eu tenho que entender a condição do torcedor. Ao Tricolor, a dureza da dura fase, perdeu Enzo Dias ainda no vestiário por problemas estomacais. E veio o Wendel, parecia prejuízo. Perdeu Oscar depois dessa dividida com Martínez, aos 9 minutos. Ainda tentou mais um pouco, mas caiu. Fraturou 3 vértebras, até 2 meses de fora. Aí prejuízo para a sequência. Alisson veio para o lugar dele. A primeira do Corinthians teve assistência de Memphis, conclusão de Romero. Rafael defendeu. Um tapa não dói, mas pode salvar. Marcos Antônio foi invadindo a área e tentou baixar Luciano. Tinha Hugo Souza no meio do caminho. André Silva, a assistência. Luciano, o oportunismo em cima de Kaká. Cruzado, São Paulo 1-0. Luciano! Ele é mortal contra o Corinthians, Luciano! O que é bom pode melhorar. Olha essa bola de Wendel em Félix Torres, improvisado na lateral, com o Mateuzinho suspenso. Ele bateu forte e o faro do artilheiro, Luciano, de novo. O São Paulo faz o segundo gol no jogo, o segundo de Luciano. É claro que eu sou atacante, o Diniz me trouxe pra cá, eu joguei de atacante. Mas é como eu falei, cara, se o treinador falar assim, Luciano, você tem que jogar de zagueiro, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não. Dorival pontual, mas aí é derrapagem. Memphis nem voltou mais para ficar no banco, para apoiar o time. E Dorival Júnior... Ou exclusivamente técnica, apenas isso. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. Segundo tempo, caiu o ritmo, cansaço talvez. E milagre, sim, tivemos, de Rafael nesse lance do Ranieri. O caso Memphis Depay ainda vai dar muito o que falar. E segue o tabu. 2 anos e meio que o Corinthians não derrota o São Paulo jogando no Morumbi. Para o tricolor paulista, um alívio depois de 5 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Eram 4 derrotas e 1 empate. 3 pontos fundamentais, por ser um clássico, para interromper essa sequência ruim, para se afastar da zona do rebaixamento. O São Paulo deve jogar assim, sempre. Contra todos, não somente o clássico. Então, o caminho é esse aí. Aí. Vamos por este caminho. Um no caminho, outro derrapando pelo caminho. Quando falta energia para marcação, quando falta energia para combate, para encurtar, para diminuir espaço, para tirar a condição da equipe adversária girar a bola, você vai sofrer sempre, em qualquer equipe. Bom, se sim, vamos começar com o lado vencedor da história. O São Paulo fez um jogo muito acima do que vinha apresentando. E para alguns torcedores que eu conversei, a melhor atuação até esse jogo tinha sido justamente a vitória sobre o Corinthians no Campeonato Paulista no começo do ano. E agora o São Paulo repete um jogo em que ele foi muito melhor, dominante, teve problemas e superou os problemas. E o Luciano estava inspirado. Não, o Luciano inspirado e no lugar certo, né? No lugar certo, que é onde o torcedor são paulino e que todos, né? Que os treinadores, quando optam por esse posicionamento dele, ele corresponde que é perto do gol. O Luciano não é um armador, o Luciano é um finalizador. Então o Crespo, conhecedor disso, já trabalhou com ele, sabe onde colocar e ele foi feliz ali, estando no lugar certo. E vale ressaltar também essa questão da postura do São Paulo frente a esse clássico. O que o torcedor quer ver é exatamente isso, em todos os jogos, essa concentração. Contra o Red Bull Bragantino começou dessa maneira, depois acabou se desligando, enquanto o Corinthians manteve, né, os 90 minutos. E vale ressaltar o Wendel, que finalmente estreou pelo São Paulo, né, fez uma excelente partida,
os jogadores ali, o Crespo, dá para ver que ele está com os jogadores tudo assim nas mãos, porque os jogadores que entraram no banco de reserva conseguiram manter o ritmo, e isso é bacana. E pegou o Corinthians, que não quis jogar também. Então, o São Paulo fez prevalecer a força, a vontade, e com todo o mérito, poderia ter ganho demais se tivesse dado o pênalti ali, porque foi pênalti no Oscar, só uma pessoa que não quer apitar, que não dá, porque foi pênalti, claro, mas valeu a vitória, porque também pra gente é normal ganhar do Corinthians. Isso é? Pela comemoração. Tá em crise, chama o Corinthians? Tá em crise, chama o Corinthians. É o nosso desafogo. Provavelmente o São Paulo não reclamou desse pênalti e eu até esperava que eles fossem veementes nisso, porque ganhou. Aí ninguém se preocupa que não marcaram um pênalti. O Ronaldão abriu o programa dizendo que foi um massacre. Foi. O Corinthians não jogou. E o Corinthians tem um grande defeito no seu setor defensivo. Que buraco que deixou aí. O espaço que estava dando para os jogadores. E o Félix Torres, ele não é jogador para o Corinthians. Ele é um jogador para a seleção equatoriana. Aí ele tem que ir para lá. O Dorival está tentando até na lateral, mas você vê que na lateral ele complica o time também. Então, tem coisas que não adianta você ficar olhando só para o Memphis. Ah, o Garro não jogou. Ah, o Memphis não jogou, mas eles jogam. Eles, quando são bem acionados, no segundo tempo, o Garro foi o melhor em campo do lado do Corinthians. Mas você vai ficar passando pano no Memphis ainda? Não, não é passando pano. Eu falei antes, se o Memphis jogasse, o São Paulo ganharia. O Corinthians é um time competitivo sem o Memphis, e com o Memphis é um time que joga pra ele. Tá, a sua opinião ela é válida, e eu vou até ouvir. Mas a verdade é que o problema do Corinthians não é o Memphis. Ah, a sua não vale. O porque problema, não, eu falo você da falar sua. do Memphis, Você acha que o Dorival se precipitou, porque... Rona, porque ele tira o Memphis para colocar um jogador muito jovem, o Guinegão? Para mim, esse foi o problema. Quando você tem um cara do nível do Memphis, você tira ele de campo, você acabou com a responsabilidade dele. Você zerou ele do jogo. Você tem que deixar ele lá. Porque ele tem que sofrer junto com os companheiros. Porque a primeira coisa, Dorival, ele ganha mais que todo mundo. Segunda, é o cara que sabe jogar nesse time. Querendo ou não, ele estava andando, eu também vi que ele estava andando no primeiro tempo. Você poderia tirar qualquer um do time. Mas o pessoal que carrega o Mas piano, a única chance do Corinthians foi uma enfiada dele pro Romero. Então, o Romero carimbou, chutou na cara do Rafael ainda. Era só levantar a cabeça e tirar. O Dorival tirou ele, no primeiro tempo estava 2-0 São Paulo. No segundo tempo, ninguém fez gol. O São Paulo não fez gol. Pelo menos na marcação melhorou um pouco. O São Paulo teve a oportunidade no final de fazer o terceiro. O Corinthians não ia fazer o primeiro. Mas o São Paulo teve a oportunidade de fazer o terceiro gol. Mas teve aquela defesaça do Ranieri lá com o Rafael. Foi. E aí teve o quê depois? Teve um time que corria junto, que marcava junto. Então fez a diferença porque o Dorival também tirou o Memphis. Ele tem que ficar. É o cara diferenciado. Agora, quem tem que sair é o que ele fez. Ele tirou colocou o Maná. Tudo bem que ele tirou o Félix e colocou o Maná. Continuou 0-0. Ali continua 0-0. Mas ele tem que mexer no setor onde não corresponde. Tem pessoas ali no Corinthians que eles estavam andando, eles não jogam bola. Eles não chegaram nessa fase de jogar bola ainda. E o Memphis olha para os caras e desanima. Ele está desanimado. Ele e o Gal. Primeiro tempo eles andaram em campo. E o São Paulo, parabéns pro São Paulo, Cicinho. Você precisa aprender a não reclamar do Mateuzinho. Quem? É pra você aprender a não reclamar do Mateuzinho. Se o Mateuzinho não joga, aí, ó. Tá. Vai ficar reclamando. Nada melhor que um dia após o outro. Funciona assim aqui. Ô, Edu, agora tem esse lance do Oscar, uma contusão séria, provavelmente 2 meses afastado do São Paulo. Já tem um prognóstico aí, tudo. Ele mesmo já se manifestou. E muita gente achando que foi pênalti, porque cama de gato, quando ela acontece, geralmente é falta, e falta dentro da área é pênalti. Sim, Renato, e você pega aí, ele estava no ar já, o Oscar, e aí tem o contato, então pênalti claríssimo. Né? O São Paulo que falou, você bem disse, o São Paulo não reclamou porque ganhou de 2-0. Se não tivesse ganho, estaria reclamando até agora esse pênalti aí. Então, para mim, pênalti claríssimo que o árbitro equivocadamente não marcou. Cicinho, você concorda com o Edu? Já falou que daria esse pênalti, sim, né? E você, Ronaldo? Aí ombro, nada. Ombro onde? Ombro. Onde que é ombro? Foi na cintura do... Isso é o que mais acontece dentro da área. Foi na cintura do Oscar. Onde tem ombro ali? Ombro aqui, ó. E o VAR tá seguindo. Pelo amor de Deus. Segue. Tanto é que o VAR não chamou E o VAR. olha que ele conhece, ele entende desse assunto ombro mais que muita gente, mas nesse caso... Dentro da área você tem que ficar esperto. Agora, o VAR chamou. Arrependido. Não chamou, né? Isso, Então pênalti não foi nada. claríssimo. Toca. Pênalti. E tem um lance também do Bidon. Eu quero mostrar, reclamado. O Bidon. O Bidon jogou? Uma mão, Vamos mostrar aí. Vamos ver se a gente tem uma imagem mais próxima para poder aí, ó.
Ih, rapaz, era 4-0. É pra ter sido 4. Aquela imagem é melhor. Aí, ó, agora, vamos ver. Ó. Olha lá, a bola ia no pé do Arboleda e ele parou com a mão. E nesse jogo eu fiquei com dó desse menino, que ele não sabe o que ele estava fazendo lá. Mas quem tá errado é quem colocou ele, né? Bidon é vender bom o menino jogador. e sacrifica o menino, não jogou nada. Ronaldo, é o que o Dorival tem. Então é questão do elenco do Corinthians. Porque você pega os jogadores que o Dorival tem, são esses. Você entendeu? Então não tem o que fazer. Mas esse bidão é bom de bola. Não tem dúvida. Então, não Agora tem o que quem fazer. tem que escalar é ele. Mas vai Bidon, colocar ele é quem? bom. Mas você daria esse pênalti? Você acha que foi pênalti aí? Mas foi muito pênalti aí. Olha lá, ele pega com a mão, ele segura a bola. Vixe, e me dois merecia pênaltis, ser expulso Cicinho. também. Eita! É pra ter sido 4. Aí tem esse Corinthians. não. Tem O goleiro, placar né, velho? moral, agora o Ali Ronaldo, tem goleiro. ele inaugurou o placar moral, não é o que tá na súmula, é o que ele quer. Não, o que tá na súmula muitas vezes É o que tá na compatível súmula, é o que com vale. a gente vê. Porque na súmula também o árbitro não constatou que teve muita coisa lá que ele fingiu que não viu. E ficou pegando no pé do carro o jogo todo. Ele não deu falta no carro, o Daronco, impressionante. Tomou pancada esse menino vai falar do o jogo Daronco inteiro. agora? O Daronco não deu 2 pênaltis, um segundo O você. Daronco só faz o que ele quer. E aí era pênalti. Não era Ele pênalti colocou aí. o Daronco na conversa. E olha que o debate ainda nem começou, hein? Imagina quando começar mesmo. Teve gritos homofóbicos também lá, ele não escutou, ele estava surdo, o Daronco. Ele estava surdo no jogo. Ele queria marcar o Garro. O Garro ele chegava e não dava falta, dava nada. É impressionante. Mas o São Paulo mereceu. E a comemoração do São Paulo, ela se estendeu até a Paulista. Nossa, eles deram volta olímpica. Então isso mostra o tamanho que é o Corinthians, que não jogou nada. Nada. Olha, o Daronco tá ali muito de frente pro lance, vocês viram? Eu acho que muito próximo. Daronco, hein? E o Ronaldo ainda reclama de você. Até ele ficou com dor do Corinthians. Aham. Ele falou que a culpa seria do Daronco. Acho que não. Bom, continuar, Marco Aurélio, falando dessa vitória do São Paulo. Além do Luciano, que estava numa noite incrível, qual foi o caráter, a mudança, o estilo que fez o São Paulo jogar tão bem? Renata, o São Paulo ganhou todos os duelos disputados com o Corinthians. O Corinthians teve um lance da bola do Depay para o Romero, que o Rafael fez uma grande defesa. Eu achei que o Depay não tinha jogado nada. Jogou. O senhor viu a discussão do Arboleda e do Alan Franco? Não vi. Eles discutiram em campo para ver quem que era o pai do Depay. Voltando ao comentário, eu acho que o que fez o diferencial foi o São Paulo se defender muito bem, não dar nenhuma chance ao Corinthians, ganhar todos os duelos intermediários. E se o São Paulo fosse mais, talvez, colaborador, né, teria saído um terceiro, um quarto gol. Um lance que o Ferreirinha estava livre, não recebeu a bola. O pé no segundo não, tempo, 2 pênaltis que não deram ao São Paulo. Claramente, pênalti no Oscar. Isso eu consultei ex-árbitros e pessoas ligadas à arbitragem. Todos consideraram pênalti. Teve um lance parecido contra o Fluminense também, que foi pênalti e foi do mesmo nível. É verdade. Então o São Paulo, viu, Daronco, o seu Isso aí, o Daronco que ele falou. Daronco, meteu pressão no Daronco. O seu Daronco ficou atrás do Garro, deixando o Garro tomar pancada. O jogo seu Daronco não deu pelo menos um pênalti a favor do São Paulo. Agora, a gente tem lances polêmicos, porque começa uma cama de gato que nada aconteceu no lance do Oscar, que aliás é um prejuízo para o São Paulo, que deve perder o atleta por 2 meses, Marco, e muita gente reclamando que a lista foi pênalti. O Ronaldo disse que o Bidon fez pênalti. Foi no ombro, o Ronaldo falou que foi no ombro. O Ronaldo falou que foi ombro no ombro. Ele escorou. Chico, ele disse que foi ombro no ombro aí. Foi nada. O ombro do Oscar fica na lombar, né? Ele coloca a mão na lombar lá, e segundo eu li, parece que foi uma fratura de apófise transversa, alguma coisa assim. Não, é 3 vértebras, doutor. Porque ali o que acontece é o seguinte, a musculatura, quando ela contrai, ela faz um movimento e pode fraturar esse tipo de... E geralmente é uma recuperação convencional, né? A própria musculatura pode fraturar a vértebra. Pode, é assim, ela tem um espasmo muscular, ela contrai rapidamente, como um negócio de um óculos, assim, ela e quebra. E no São Paulo também não tem nenhuma lesããozinha de uma semana, né? 2 meses, São Paulo também tá numa sorte, que né? É isso? Agora, Chico, pra você seria pênalti aquele lance? Pênalti, né? Esse lance aí e por que não reclamaram? Só porque ganharam? Eu acho que sim, provavelmente. Esse pênalti desse aí, esse lance no meio campo, o ato da falta pela chamada cama de gato. E amarelo, Exato, o Martins tem um movimento que ele vê o Oscar subir, ele tá olhando. Entra embaixo ele faz um movimento pra deslocar. Empurra, falta, exatamente. Pênalti. Que coisa, e olha o prejuízo de ficar sem o jogador por vários jogos. Agora, Everton Guimarães, você marcaria pênalti nesse lance? Então,
Então, Renata, teve um lance no jogo Fluminense-Cruzeiro muito parecido do Cauã Prates com Arias, mas muito parecido mesmo, e também o árbitro não deu nada. Eu acho que há um ajuste entre os árbitros de não dar esse tipo de falta, porque o lance é muito parecido. É que deslocou no ar, né, Renata? É que deslocou no ar, tanto o Cauã Prates quanto esse lance aí. Eu daria, os dois. Eu marcaria esse pênalti. Alguém não marcaria esse pênalti, só o Ronaldo, né? Só eu. Eu não marcaria. Eu marcaria, falei pênalti, na hora ele brigou comigo na transmissão. Agora o Daronco, muita covardia do Daronco, falo aqui mesmo, não tem conversa comigo, você sabe que a minha conversa é papo reto. Ele marcou o Garro o jogo inteiro. O Garro apanhou o jogo inteiro, ele não dava falta. E o Garro não é um cara que reclama, entendeu? né? Não reclama. Ele apanhou amarelo o Garro, ainda quando foi falar o Garro com ele. apanhou, e a hora que foi reclamar com ele, tomou amarelo. Ele, Garro, sofrendo falta. Tomou falta. O Daronco marcou o Garro e não marcou. Marcou o Garro e não deu uma falta em cima dele. Então o Corinthians perdeu porque o Daronco marcou o Garro. Não é isso não. Não, é só isso. pra saber. Palavras Só pra saber. O Corinthians perdeu porque o São Paulo foi... reto, irmão. Porque o São Paulo foi... Então eu te falo. Porque o São Paulo foi gigante e o Corinthians foi pequeno. Por isso que o Corinthians perdeu o jogo. Se comportou como time pequeno. Entendeu? Agora, isso não dá direito do árbitro. Foi perseguido em campo também é brincadeira. Isso não dá direito do árbitro marcar um jogador. Você não viu um pênalti desse? 2 pênaltis não dados pro São Paulo, não é Calma aí, você está desfocando o assunto. Isso não dá o direito do árbitro. Isso não dá o direito do árbitro de marcar um jogador e não marcar a falta em cima dele. De qualquer equipe. Eu estou falando especificamente do Garro, que foi isso que aconteceu. Entendeu? Em relação ao jogo, o São Paulo foi superior, o São Paulo teve mais vontade. Olha o Félix Torres, dá uma olhada. Fala do Félix Torres, ninguém fala do Félix Torres. Ninguém fala desse que esse cara tá lá ainda. O Cicinho falou sobre isso na primeira parte do programa, o que jogou o Wendel, que foi um desfalque do Enzo de última hora, e o Wendel não vinha bem, não entrava nos jogos, mostrando algo diferenciado, e ele fez um jogaço. Demais. Muito. O Luciano foi melhor pelos 2 gols, obviamente, mas o Wendel jogou muita bola também, Edu. Gostei do Marcos Antônio também. Marcos Antônio também. Marcos Antônio que jogou. O meio-campo do São Paulo foi bem. Porque ele protege a zaga, o Marcos Antônio, é um negócio assustador. E as laterais, ele tá em todo lugar. No finalzinho do jogo, ele deu um pique. O jogo do São Paulo aconteceu pelos lados do campo. Não, pode falar assim. Não, você vai. Foi o jogo da vida, né? Se você pega o São Paulo, é questão da atitude. O São Paulo entrou em campo para competir, para jogar um clássico. O título, era o título. Um título, por que não? Por que não? Os mesmos 3 pontos contra o Corinthians vai ser contra o Mirassol, contra o Palmeiras. Você viu a comemoração? Pelo jeito era título, bebê. E além da zoeira. Então o São Paulo foi merecedor mesmo. Tava na beira da zona. 3-4. Tava da O vitória. São Paulo precisava urgentemente do resultado e conseguiu, e jogando muita bola. Olha como é bom entender a questão do esquema tático. O Wendel, a diferença dele com o Cédric sistema 3-5-2, quando você coloca 3 zagueiros, você dá liberdade. E o Wendel é esse cara que ele é mais produtivo atacando do que defendendo. Grava isso aí, Marcelo. Já sente dificuldade quando passa do meio de campo. Ainda mais quando tem o Félix na marcação. Vou ver na quinta-feira. Não, mas você dá liberdade pro cara, você tira a responsabilidade, não total liberdade, né? Mas você tira um pouco da responsabilidade do cara de defender e dá mais liberdade para ele atacar, por isso que o Wendel rendeu. Próximo jogo, então, o São esquema Paulo perde, 3-5-2, ele é melhor. Os caras entregaram do que tudo aí contra o Corinthians. Wendel. Próximo jogo, o São Paulo vai perder. Pode já escrever. É contra o Juventude em Caxias e é quinta-feira. Eu vou comemorar esse. Você já vai... Porque os caras deram tudo. Sabe o que eles vão falar? Nós vencemos o campeonato do Corinthians. Ei, olha aqui. Juventude vai tomar taca. O próximo jogo... E vocês que vão pegar o Cruzeiro? A sequência do Corinthians é incrível. Quanto que o Cruzeiro aplicou no Juventude? Então é isso aí, Tricolor. Esse foi mais um vídeo de notícias do São Paulo de hoje. Uma vitória importantíssima para o São Paulo sair daquela zona incômoda que estava ali em 16º, muito próximo, muito colado à zona de rebaixamento. Conseguiu dar uma respirada com essa vitória sobre o Corinthians, deixa o rival em crise e dá esperança para o Tricolor de que possam vir dias melhores, com um futebol melhor, um futebol mais bem jogado. Que o São Paulo nesse jogo contra o Corinthians amassou. O Corinthians não viu a cor da bola, o São Paulo jogou muito, todos os jogadores entregaram muito, se doaram muito em campo, correram, enquanto o time do Corinthians muito apático, muito fraco, e ultimamente o histórico do São Paulo sobre o Corinthians se sobrepõe. A maioria das partidas que foram disputadas até aqui, o São Paulo levou a melhor na maioria delas. Hoje o São Paulo já se encontra ali na 13ª colocação da tabela com 16 pontos e dá uma aliviada mais, não tanto assim, mas dá uma aliviada mais ainda mais por ter ganhado um clássico
por ter jogado muito bem, então dá mais esperanças pro tricolor. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.